e eu sou pediatra com área de atuação em gastroenterologia pediátrica. Eu estou aqui para falar para vocês um pouco sobre refluxo gastroesofágico fisiológico ou regurgitação infantil, ou também conhecido como bebê golfador, o golfador feliz. O termo refluxo gastroesofágico, ele se refere ao retorno do conteúdo que já estava no estômago para o esôfago. Quando esse conteúdo do esôfago, ele se exterioriza pela boca, nós chamamos de regurgitação ou ainda, na nossa região, de golfada. E por que o bebê ele pode apresentar refluxo gastroesofágico ou golfadas e isso ser fisiológico, isso ser normal? Bem, existem algumas explicações. Uma delas, todos nós sabemos, o bebê ele nasce com algumas funções e algumas estruturas ainda imaturas. E uma dessas funções é a sua função de manter o alimento seguro dentro do estômago. Ou seja, os seus mecanismos anti-refluxo, eles ainda são um pouco imaturos. Então, o bebê, ele anatomicamente e fisiologicamente, ele tem uma maior chance de permitir que o alimento volte do estômago para o esôfago. Além disso, temos outras características típicas do comportamento do bebê e da alimentação do bebê que também favorece a essas regurgitações. O bebê, ele se alimenta predominantemente de leite, de preferência, leite materno. O líquido, a gente sabe, ele tem uma facilidade muito maior de ser empurrado para fora do estômago do que o sólido. Outra característica, o bebê, ele consome volumes muito grandes de líquido. O bebê, ele se alimenta proporcionalmente muito mais do que um adulto. Por quê? Porque ele é um ser em crescimento. Ele apresenta uma elevada velocidade de crescimento. Para isso, ele tem que ingerir grandes quantidades de alimento. Outra característica, o bebê ele passa a maior parte do seu tempo deitado. Ele dorme muito mais e na posição horizontal a gente sabe que é muito mais fácil de ocorrer um refluxo. Eu trouxe aqui um frasquinho para fazer alguns experimentos e mostrar a vocês um pouco disso que eu estou falando, ok? Então, vamos considerar que esse frasquinho, ele é o estômago do bebê. Imagine que esse bebê, ele ingere uma grande quantidade de líquido e que esse mecanismo anti-refluxo, que vamos dizer que está representado por essa tampinha, ele não é muito forte, vamos dizer assim. Se ele consome muito líquido e se o frasquinho está muito cheio, qualquer pequeno movimento, qualquer contração mais importante desse estômago, e a gente sabe, o estômago é um órgão que se contrai, não é isso? Ele vai permitir a saída desse líquido pela boca, ok? Então, enquanto possível, a gente evita que o bebê ele se alimente exageradamente. Isso não é algo que a gente deva interferir na mamada no leite materno. Mas, por exemplo, o bebê que está consumindo fórmula, a gente estabelece um volume, a gente não deve ofertar volumes excessivos a esse bebê. Outra experiência que eu vou fazer aqui com vocês. Se a gente enche o frasco de líquido e com o estômago ainda cheio, com o frasco ainda cheio, a gente resolve deitar o bebê, o que vai acontecer? Uma chance muito maior de transbordar.
Então a gente deve, depois que o bebê se alimenta e ainda está com o estômago muito cheio, a gente deve esperar um pouco para que esse estômago esvazie. A gente deve esperar um pouco para que o ar saia de dentro desse estômago e tenha menor chance de ele transbordar na hora que ele fosse deitar. Outra questão importante: se a gente alimenta o bebê tá com o estômago cheio e a gente manipula o bebê sacudindo, apertando, tem maior chance de ocorrer um retorno do alimento que está no estômago. Então a gente não deve sacudir o bebê, fazer brincadeiras abruptas quando o bebê está com o estômago cheio. Outra, a gente não deve deitar o bebê para realizar procedimentos que a gente pode adiar, como trocar uma fralda logo depois que ele se alimenta, que ele ainda está com o estômago cheio. Então, esses episódios, eles usualmente não causam problema, eles não causam dano, porque é uma saída muito rápida desse conteúdo que está no estômago. É a saída de um líquido que é uma mistura do leite com o ácido do estômago, mas o ácido ele vai estar tamponado por esse leite. Então é muito pouco provável que isso provoque uma lesão no esôfago. A saída é muito rápida e clareia rapidamente o esôfago do bebê, então é pouco provável que esse líquido vá para o pulmão. Então o refluxo fisiológico, ele usualmente não causa dano ao bebê, o bebê não apresenta prejuízo por conta desses eventos. Muitas vezes é necessário até que o bebê ele coloque para fora um pouco do excesso de volume que estava dentro do estômago. Então se diz um pouco que a golfada às vezes é um acerto de pressão dentro do estômago, para que o bebê não fique com a pressão intragástrica excessiva e sinta desconforto. Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o que é o refluxo gastroesofágico fisiológico e que essas orientações ajudem a evitar que a gente tenha um quadro mais intenso e que a gente possa ter um pouquinho mais de paciência, esperar um pouco. A tendência é que isso vá se resolvendo, a tendência é que o bebê vá amadurecendo. Então a cura, ela vem com o tempo, com o crescimento, com a mudança na alimentação do bebê. Não são necessárias medicações para o bebê que está bem e apresenta golfadas ocasionais. Então, um abraço e bom crescimento para os bebês.